Meu nome é Thalita Mara. Meu nome é Islaine. Meu nome é Micaela Gomes. Eu dormi domingo para segunda, comi frango com batata da minha mãe, assisti Domingão do Faustão, zoeira. Mas foi um domingo normal, que aí na segunda-feira eu acordei e começou o pesadelo. Eu vi minha perna totalmente inchada, né? E gritei, minha mãe, mãe, que é isso? Só que não tinha ninguém em casa e eu desesperei. Por quê? O que a gente pensa? A perna estava dura, roxa, muito inchada, ao ponto de nenhuma calça minha me servir na época. E com uma sensibilidade, uma dor, uma coisa muito estranha. Eu já tinha perdido um pouco da sensibilidade, mas a pele estava sensível e tal. E aí, fui correndo, chamei o vizinho. Minha mãe já chegou, a gente foi pro hospital, né? Mais próximo aqui, que chama UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Tinha que ser UAI, né? Então, lá que eu recebi o diagnóstico, né? De trombose. Até então não sabia nada. Mas e o medo, né? De perder a perna, de o que estava acontecendo? Como assim? Você dorme e acorda de jeito? Como, né? Hoje eu brinco que eu quase morri dormindo e nem vi. Uma crise de enxaqueca que eu tive, que durou a noite inteira, e no outro dia pela manhã ela não cessou com nenhum remédio que ela tinha passado. Eu resolvi ir no médico de emergência. Quando cheguei lá, relatei todos os fatos que eu estava sentindo, o que estava acontecendo. Desci para ser medicada e quando eu voltei, eu já não voltei tão boa, mesmo após medicação. Aí, quando ela pediu para poder tirar os medicamentos, que ia passar para um outro medicamento, eu desmaiei. Aí, depois do desmaio, eu não vi mais nada. Quando eu acordei, eu já estava toda já com os aparelhos de respiratório e tudo. E ela falando comigo que após alguns exames que eu estava fazendo, um exame de sangue, estava constando gás nas minhas veias. E aí, ela pediu o exame de imagem. Aí eu assustei, estava com a respiração bem ruim, não estava conseguindo mesmo falar e nem nada, eu estava super nervosa. E após o exame, ela falou assim, a gente vai ter que te internar porque realmente você está com uma embolia pulmonar. E, infelizmente, a sua embolia pulmonar já está no pulmão direito também, não está só no esquerdo, já está ocupando os dois pulmões. E eu, não sentia nada até então ali, sabe? Só mesmo as faltas de ar. Eu comecei a sentir uma dor muito, muito, muito forte. Aí eu passei a madrugada inteira vomitando. Eu vomitei muito mesmo, muito. E sentia muita dor aqui, né, na região do fígado. E eu não conseguia nem falar direito. Aí eu fui na UPA, e disseram que era anemia, porque eu tava com a boca extremamente pálida, né? Eu entrego logo, minha boca fica muito pálida. E fiz eles me deram Tramal. Aí eu fiquei um tempo lá na UPA e tomei esse remédio, me passaram uma receita cheia de remédios. Só que quando eu cheguei em casa, eu continuava sentindo a dor, e sentindo. Não conseguia deitar, não conseguia comer, não conseguia fazer mais nada. Aí eu fui de novo no hospital de noite. Eles tentaram fazer vários exames, eu não conseguia me deitar, então eles não conseguiam fazer alguns exames que era deitada, eu não conseguia. Se eu me deitasse, a dor parecia que estava me rasgando assim no meio. E eles decidiram me mandar para o Hospital Geral, né, que é o maior hospital daqui de Fortaleza. Aí eles, chegando lá no hospital, eu fui direto para a sala dos cirurgiões. E de lá eles já me levaram, só mandaram botar uma bata, tirei meus pinços, meus brincos, tudo. Já fui direto para a cirurgia. E na primeira cirurgia eles não disseram, né, até então que tinha, disseram que eu tava tendo um derrame e, se eu não tivesse ido naquela hora, eu poderia até ter morrido, porque tava muito forte o derrame por dentro, minhas plaquetas estavam baixíssimas. E no outro dia, que eu tava na UTI, né, no descanso, aí quando foi de tarde, eles me levaram para fazer uma nova cirurgia, fizeram alguns exames, eu fiz a tomografia, aquela com contraste, e descobriram que eu tava com esse tumor. Aí eles conversaram comigo, me perguntaram se eu bebia, se eu fumava, não faço nenhuma dessas coisas.
e perguntaram quais remédios eu costumava tomar. Por causa do uso do anticoncepcional. É o anticoncepcional. É o anticoncepcional e ponto. De acordo com uma pesquisa da Confederação Brasileira das Associações de Ginecologia, realizada em 2014, cerca de 100 milhões de mulheres usam pílulas em todo o mundo. Atualmente no Brasil, cerca de 27% das mulheres utilizam a pílula anticoncepcional como principal método contraceptivo, mais da metade das mulheres relatam que nunca foram avisadas dos riscos presentes no medicamento. 150 mg de estrogênio sintético e 9,85 mg de progesterona era a quantidade de hormônios que compõem a primeira pílula desenvolvida por cientistas na década de 50. Isso significa 10 vezes mais hormônios do que tem a pílula atual, mas esse método ainda não é perfeito. Comecei a tomar o anticoncepcional que minha mãe tomava, que é o Migdovilar. E logo de início eu me dei muito bem com ele, gostava muito dele. Tomava sempre nas horas certas, nunca esquecia. Só que ele começou a me dar umas certas queimação, sabe? Tipo, eu sentia muita queimação. Acho que já foi tipo uns 3 anos e meio de uso dele que eu comecei a sentir essas queimações. Também eu aumentei o meu peso, eu senti uma diferença no meu peso. Eu engordei tipo 10 quilos em um mês, coisa que era a coisa mais rara que era eu engordar. Tava comendo muito por causa da minha ansiedade. Eu não tinha ansiedade antes de tomar anticoncepcional. Eu adquiri também depois que eu passei a tomar anticoncepcional. Eu também senti muita queda de cabelo. Eu não perdia tanto cabelo. O cabelo caía absurdamente. Aqui mesmo eu tenho um buraco aqui que ele nunca mais nasceu o cabelo. E eu fazia uso de anticoncepcional desde os 15 anos de idade. Eu comecei a fazer o uso logo após minha primeira gestação. Eu tentei o primeiro método com injeção, também tive um problema com o injetável, porque eu comecei a ter longos períodos menstruais. E logo eu migrei para a pílula normal. E aí eu fiz o uso da pílula durante 17 anos. Quando foi no 16º ano, ela já começou a dar alguns efeitos. Que dor nas pernas, inchaço e altas crises de enxaqueca. Só que até então eu não ligava o fato de ser a pílula anticoncepcional que me causava todo aquele problema. E eu também notei uma certa baixa da libido. O estrogênio e a progesterona são hormônios liberados pelos ovários na preparação do útero para a gravidez. Quando não acontece a fecundação, os hormônios diminuem e acontece a menstruação. A forma de contraceptivo mais comum se baseia em alterar os níveis de estrogênio e progesterona no corpo. Logo, o corpo pensa que já está gestando. Há 60 anos atrás, era difícil para as mulheres separarem sexo e maternidade. O prazer sexual era um direito masculino, enquanto as mulheres estavam fadadas à possibilidade de uma gravidez indesejada. Além disso, com as taxas de mortalidade caindo através dos anos, era mais comum que as mulheres atingissem um nível alto de filhos mais precocemente. A necessidade de controlar a natalidade ganhou forma na independência sexual feminina. Mulheres foram às ruas reivindicar seus direitos, como os contraceptivos. O primeiro anticoncepcional, lançado em 1957 nos Estados Unidos, era um passo tanto para a liberdade como para uma gaiola. Uma dose diária de estrogênio sintético e progesterona, chamada de Enovide, foi criada pelo quarteto formado por Catherine McCormick, bióloga sufragista, Gregory Pinks, biólogo pesquisador, John Rock, obstetra e ginecologista, e Margaret Sanger, enfermeira e ativista da regulação da natalidade. Vista como revolucionária, a pílula foi aprovada pelos Estados Unidos como regulador menstrual em 1957 e como contraceptivo em 1960. Durante esse período, cerca de 500 mulheres recorreram ao Enovide. One pill every day for 3 weeks. It will stop ovulation. What happens? 100%. What happens if you forget?
Mas logo a maravilha do mundo moderno começou a apresentar suas falhas. Nos anos 70, pesquisas mostravam que a quantidade excessiva de hormônio da pílula podia causar câncer e trombose. Por isso, houve uma queda de 25% nas vendas durante a década. Diante das críticas, uma segunda geração de pílulas foi criada com menos hormônios, mas sem perder a eficácia. Nos anos 60 para hoje, então, surgiu uma variedade diferente de pílula, né? Com composições diferentes e, enfim, e com riscos diferentes. Então, digamos, a primeira grande controvérsia em torno da pílula e da trombose, do risco de trombose, foi no final da década de 60. Enfim, e não se sabia e começou a se desconfiar e se relatar esses casos. E aí foi uma grande preocupação em torno da segurança da pílula, né, em termos do risco de trombose. O risco hoje das pílulas que se tem hoje, né, que essas chamadas as pílulas de primeira geração, essas pílulas hoje não são mais disponíveis. Então, esse risco daquela época não existe mais, de trombose, né? O que não quer dizer que não exista ainda risco de trombose, mas ele é menor. Tromboembolismo venoso é a combinação de duas doenças, a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar. O estrogênio presente nos contraceptivos orais aumentam a chance do sangue coagular, sendo um fator de risco para o desenvolvimento da doença. A anticoncepcional causou a trombose e a trombose me deixou com sequelas. Quando se recebe o diagnóstico de trombose, a interrupção do uso é imediato. E eu não posso fazer uso de anticoncepcional hormonal nunca mais na minha vida, né? Especialmente a base de estrogênio. Nem, por exemplo, eu falo muito a respeito disso. Pelo menos 3 fases da nossa vida deveria conversar sobre isso, né? Sobre as questões dos fatores de risco de trombose, porque eu tenho trombofilia, síndrome de Cox. Quando a gente vai tomar anticoncepcional, quando vai engravidar e quando vai fazer reposição hormonal. Por exemplo, eu tive trombose. Quem tem trombose uma vez, a chance de ter um novo episódio aumenta. Então, os médicos excluem qualquer tipo de hormônio, especialmente relacionado à trombose. Quando eu ficar mais velha, por exemplo, na menopausa, eu não vou poder fazer reposição hormonal, porque senão os meus riscos de trombose aumentam mais ainda. Então, assim que eu tive o diagnóstico de trombose, já suspende o uso do medicamento. E tem até, assim, tem uma hashtag que muitas mulheres usam, né? Anticoncepcional nunca mais. E é realmente isso. Na anticoncepcional hormonal, nunca mais. Em média, a cada 10 mil mulheres, de 1 a 5 pode ter trombose. Se usar a pílula, a estimativa sobe para de 3 a 9. Mesmo com as novas fórmulas das pílulas, ao longo dos anos reduzindo os hormônios na composição, o risco ainda existe. A pílula com drospirenona, uma das versões sintéticas da progesterona, chegou ao mercado em 2003 com a promessa de também reduzir a oleosidade da pele, os sintomas da TPM e a retenção de líquidos. Alguns anos depois, estudos indicaram que ela trazia mais risco de trombose do que pílulas com outras versões de progesterona. Além disso, o desenvolvimento dessas doenças traz consequências para a vida inteira. E aí veio depois os demais problemas por causa do uso do anticoncepcional e devido à embolia, né? Hoje eu tenho que fazer uso de bombinhas respiratórias, porque depois da embolia eu tive uma pneumonia e hoje uma bronquite, causada também ao longo do tempo por causa disso. E eu também tive uma anemia profunda, porque devido ao uso de coagulante e sangramento, que foram 1 mês e meio de sangramento uterino. E foi insuportável. E aí causou a anemia, que eu tive que também depois tratar para ela regular e voltar ao normal. Tipo, a minha saúde nunca mais foi a mesma, né? Foram 17 anos tomando anticoncepcionais para prevenir um possível filho, mas a saúde acabou, nunca mais foi a mesma. O tumor já estava 13 centímetros
ele tomou a maior parte do meu fígado, então não pude fazer a retirada do tumor. Aí eles fizeram uma embolia, que a embolia ela vai tipo que necrosando o tumor e ele vai reduzindo o tamanho. Só que eu não posso tomar de jeito nenhum, nenhum anticoncepcional, nem injeção, nem comprimido, de jeito nenhum. Após mais de 60 anos de avanço científico, a pílula anticoncepcional já não deveria ser melhor? Assim, no sentido de efeitos mais comuns, né, que a gente sempre alerta que pode acontecer, retenção de líquido, né, a mulher pode se sentir mais inchada, isso também pode gerar dor nas mamas, pode ter náusea também, dor de cabeça, são efeitos que pode acontecer, pode piorar alguns vasinhos quando tem na perna, pode diminuir o desejo de ter relação, né, a libido. Esses são alguns efeitos considerados comuns. Pensando assim em suspender um anticoncepcional oral, o ideal é sempre ter, né, o acompanhamento, como eu disse, e entender que às vezes pode ter efeitos colaterais de suspender o método também, né? Pode cair cabelo, ter piora de acne, oleosidade, pode desencadear dor de cabeça também por parar, né? Então o acompanhamento é fundamental até para o paciente não se perder nesse caminho ou acabar desistindo, volta a tomar a pílula porque acha que não tem outra opção, né? Então eu acredito que o acompanhamento seja o mais importante. E mais uma vez eu sempre falo assim que não tem um método ideal para todas, né? Tem um método ideal para cada uma, né? E conversar sobre isso é sempre o melhor. Não só no sentido de indicações e contraindicações, mas também de entender quais são os desejos da paciente, né, com esse método contraceptivo, além de evitar a gravidez, né? E o que ela topa aguentar de colaterais, assim, né, para cada método, né? O anticoncepcional chegou no Brasil em 1962, porém, seus efeitos colaterais passaram a ser citados na mídia apenas em 1968, após pesquisas apontarem seus riscos. Durante os anos 70, a pílula se tornou alvo de debates contrários. O movimento feminista, que antes entendia a pílula como sequência da liberdade, agora questionava sua segurança. No final dos anos 60 que deu essa primeira controvérsia em torno da trombose da pílula. E aí teve até uma CPI nos Estados Unidos, assim, discutindo, né, sobre a segurança da pílula, benefícios, riscos, se valia a pena deixar ela no mercado ou não. E assim, primeiro que o que as mulheres reivindicaram na época não era que ela fosse tirada do mercado, porque, enfim, ainda meio que era a opção mais eficaz e era o que tinha, né? Mas que fosse consentimento informado, né? Toda essa ideia de consentimento informado vem do movimento de mulheres dos anos, final dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos e em torno da pílula. Mas enfim, daí muitas mulheres começaram a questionar o uso da pílula e muitas deixaram de tomar pílula mesmo. No começo dos anos 70 teve uma queda assim nas pessoas. Muitas migraram pro DIU da época, que era porque o DIU de cobre que a gente tem hoje não tinha no final dos anos 60 ainda. Assim, os mais eficazes que se tem hoje, assim, com uma eficácia bem elevada e que, em geral, é o que os médicos vão recomendar, porque se não tiver, sei lá, 98% de eficácia, eles não consideram eficaz o suficiente, né? São vários métodos que são hormonais, tem várias formas de administrar, mas são todos hormonais, ou o DIU de cobre. Então, naquela época, tinha pílula e um DIU que não era o DIU de cobre ainda, era o DIU, o Dalcon Shield, que deu muito problema. Muitas mulheres migraram pro DIU. E o DIU, esse DIU da época, ele causou muitos mais efeitos colaterais, muitos problemas piores que a pílula, assim, né? Muitas mulheres tiveram que, enfim, tirar o útero e... Enfim, tem um livro que eu posso indicar para vocês também, bem interessante, sobre essa história. Mas enfim, aí teve esse trauma. O trauma da pílula é algo recorrente na vida das mulheres ao longo das décadas.
Enquanto as mulheres americanas iam ao Congresso dos Estados Unidos falar sobre os efeitos colaterais do anticoncepcional, no Brasil, após 1978, o debate estava estagnado à medida que os riscos foram sendo neutralizados. As discussões acerca da medicação deixaram de ser sob controle de natalidade e passaram a visar as questões de saúde e direito reprodutivo. Mas, sem visão sobre o futuro dos métodos contraceptivos, as mulheres brasileiras acabaram voltando para a pílula e naturalizando o medicamento. Então, muitas acabaram voltando para a pílula, nesse sentido de que naquela época também que as mulheres não tinham tanto poder de negociação nas relações, que era um pouco que eu estava falando antes também, de, sei lá, é mais fácil talvez eu pedir para o meu companheiro hoje usar preservativo, né, ou, enfim, ele ser responsabilizado, que era para minha avó exigir isso, né, do meu avô, por exemplo. Então, aquela época se precisava talvez de um dispositivo com muito mais no controle da mulher, né, e com muita eficácia, porque tinha essa preocupação. Então, enfim, aí teve essa coisa, as mulheres acabaram voltando para a pílula. Depois acabou se desenvolvendo basicamente métodos hormonais, ainda que outras formas administrativas, né, de administrar. Tem as pílulas só de progesterona também, que elas não têm, pelo menos o que dizem as evidências, elas não têm risco aumentado de trombose, mas aí, por outro lado, elas não regulam o ciclo, dá muito escape menstrual, né? Tipo, muita imprevisibilidade, pode ficar sangrando o mês inteiro, então também não tem uma boa aceitação por causa disso. Enfim, as opções são um pouco ainda não muito boas, né? Então, acho que no fim se acabou naturalizando a pílula como pelo menos algo no controle da mulher. Nos anos 90, o surgimento das novas gerações de pílulas com menos hormônios passaram a promover outros efeitos extracontraceptivos, como controle de menstruação e da tensão pré-menstrual, diminuição da oleosidade da pele e do cabelo, diminuição de pelos, dentre outros. Logo, a pílula ganhou um valor estético que passou a ser comercializado pela indústria farmacêutica. Em 2019, foram vendidas 152,8 milhões de unidades de pílula anticoncepcional no varejo farmacêutico. Já em 2020, foram vendidas 2,7 milhões de unidades a mais, o que representa um aumento de 1,8%. Eu não acredito que seja papel da indústria farmacêutica ou mesmo das mídias sociais incentivar o uso, né, de qualquer tipo de método, né? Não é esse o papel. A indústria tem que oferecer opções e é a paciente junto do seu médico, né, ou algo assim, que vai optar pelo melhor método em si mesmo, né? Eu não concordo realmente que deveria ser um papel da indústria fazer isso. Mas é inegável que é muito fácil adquirir um anticoncepcional, né? Basta ir numa farmácia, pedir no balcão, quero um anticoncepcional, e vão oferecer um, né? Sem perguntar se tem histórico familiar de câncer, de trombose, de AVC, né? Se tem pressão alta. Então, acaba sendo um mercado mesmo, né? Explorado, assim, mas não é o correto, né? Nem está longe de ser o ideal também. Eu ainda vejo propagandas de pílulas anticoncepcionais, sabe? E eu ainda conheço muitas meninas e muitas mães que a primeira coisa que faz até hoje é indicar pílula anticoncepcional para os filhos. Eu tenho nora e a primeira coisa que eu falei com ela é não usa. Tem muita questão financeira mesmo, sabe? Dos médicos não alertarem, porque querendo ou não, todo mundo sabe que é um comércio, né? Se você vende um remédio, automaticamente ali os médicos ganham, todo mundo ganha. Mas aí não há essa preocupação, sabe? Ao longo do tempo, como que vai ficar o corpo dessa mulher, como que a saúde dessa mulher vai lidar com esse remédio ali no corpo dela, sabe? Tenho amigas que não precisam tomar e começaram a tomar por questões de estética. Amigas assim, eu chamo de amigo, mas são colegas assim, né? Aquele povo do Insta que a gente acompanha, aí fica postando sobre e falando, depois que eu tomei, eu fiquei mais gostosa, que tomei isso aqui. Às vezes eu tenho tanta vontade de responder, mas eu achei melhor não ficar procurando
responder essas pessoas para falar sobre a minha história, mas deixar que elas me encontrem depois, porque dá uma dor de cabeça tão grande tentar alertar todo mundo sobre isso. Eu prefiro que vão encontrando e quando querem conversar comigo sobre, eu sento ali e tiro um tempo para conversar sobre isso, mas eu não vou mais ficar procurando as pessoas para fazer isso, porque não adianta. É como a moça disse, é um mercado que dá muito dinheiro mesmo. E tem muitas pessoas que são totalmente ignorantes quanto a esse assunto. Como a gente disse, eu acho que é um debate inexistente. E acaba indo por esse lado do anticoncepcional, até por ser mais fácil, né? Bem mais fácil. É só chegar na farmácia e me dar um anticoncepcional e pronto. Em tese, o Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, oferece 8 tipos de contraceptivos. São eles: o dispositivo intrauterino, ou DIU de cobre, a camisinha masculina e feminina e o anticoncepcional injetável ou em pílula. Mas na prática, as mulheres enfrentam desinformação e falta de métodos. A falta de medicamentos evidencia a necessidade de planejamento familiar no Brasil, já que 3,7% das brasileiras não evitam a gravidez, pois não sabem como evitar, ou aonde ir, ou quem procurar para lhe dar orientações. E o meu caso com anticoncepcional começou um ano depois que eu tive o meu primeiro filho. Bom, eu não fazia planejamento familiar, né? Eu fui na louca, na farmácia, pedi o primeiro anticoncepcional, aí me indicaram aquele ciclo 21. Aí o farmacêutico me ensinou como usar e com uns 15 dias depois eu tive uma hemorragia muito forte, tive um sangramento muito forte mesmo, fiquei praticamente uma semana sangrando muito. E alguns meses depois eu parei, né, de tomar o anticoncepcional. Eu descobri que eu estava grávida. Aí tive o meu segundo filho. Depois de um ano, quando ele fez 1 ano, comecei a tomar o anticoncepcional que minha mãe tomava, que é o Microvilar. E logo de início eu me dei muito bem com ele, gostava muito dele. Tomava sempre nas horas certas, nunca esquecia. Só que ele começou a me dar umas certas queimação. Além disso, o abismo entre as classes sociais mostra que quem tem dinheiro, por sua vez, tem os melhores acessos. Não só entre classes, eu acho que tem vários grupos, assim, que às vezes são alvo para algumas coisas, não para outras, né? Tem um trabalho da Emília Sanabria, não sei se vocês já viram também, mas é que ela fala como no Brasil, por exemplo, é um pouco, eu estava falando antes também, né? A gente tem as pílulas de segunda geração, que é essas que já perderam, que já podem ter genérico e tal, não tem mais, digamos, não sei se é propriedade intelectual, que chama, enfim, as indústrias não tem propriedade única, né? Então pode ter genérico e tal. E as pílulas de segunda geração são as que são disponibilizadas no SUS. E essas pílulas, em geral, não são promovidas em termos de aprimoramento, digamos assim, sabe? Melhora da pele, melhora do cabelo, enfim, elas são usadas como pílula anticoncepcional e elas, em geral, são distribuídas no SUS, porque é o que o SUS tem para distribuir gratuitamente, assim, né? As de terceira e quarta geração não estão disponibilizadas no SUS. Então tem essa diferença que no consultório privado é muito mais facilmente indicadas pílulas de terceira e quarta geração, e aí que vão ser indicadas para várias outras coisas que não, né, muito mais nesse eixo de aprimoramento, enfim, tem agora isso daí não só pílulas, a contracepção em geral, né, tem agora um pouco aqueles implantes hormonais que tem os implantes básicos que são composições parecidas com a pílula. Mas tem, sei lá, tem implante de testosterona, enfim, que tem várias combinações hormonais que aí promovem outras coisas, até aumento da libido. Não tem muita regulação ainda, mas os médicos fazem, né, alguns. Mas que também são contracepção. Então tem essa diferença dessa lógica que no fim acaba sendo um pouco de classe também, né? Para algumas pessoas oferecer como um aprimoramento e para outras, sei lá, como um contraceptivo.
pelo menos, né, tem essa questão de que os da segunda geração, em termos de trombose, são mais seguras do que as de terceira e quarta geração. Uma pesquisa realizada em dezembro de 2020 mostra que o anticoncepcional mais vendido nas farmácias é o Chiara, da empresa Bayer, com mais de 3 milhões de unidades comercializadas. Segundo o fabricante, a pílula tem uma quantidade pequena de hormônios femininos e não são indicados para as mulheres com histórico de doenças como trombose ou embolia pulmonar. Aos 18, eu perdi o meu único irmão com câncer. E como ele era meu único irmão, muito próximo, eu desenvolvi um problema de pele chamado rosácea, que tem muito a ver com fatores emocionais, mas também tem a ver com a microcirculação do nosso corpo. E na época, eu fazia o primeiro período da faculdade, quando eu perdi meu irmão, eu passei longos anos, né, até o último período da faculdade, no mínimo 3 a 4 anos, investigando esse problema na minha pele, cheguei a fazer biópsia e nenhum médico teve o clique de falar, gente, é uma rosácea, a menina tá sofrendo, perdeu o irmão, não tive acesso ao cuidado de um profissional mais atencioso que fizesse uma anamnese bem feita e descobrisse o meu problema de pele. Então eu fazia já acompanhamento com uma médica para o hipotiroidismo, e ela vendo a situação do meu rosto, porque tem até postagens no vídeo trombose de como fica o meu rosto em nenhuma situação de crise da rosácea, porque ela tem tratamento, mas não tem cura. Então, é feio, porque ela fica vermelha, né? Não é igual uma espinha normal. Ela fica alta, tal, e às vezes pode se esparramar pelo colo do seio, nas costas. E dói, porque se a gente rir ou chorar, ela tipo fere, né? Porque faz parte da microcirculação e tal. Então, quando eu fui nesse acompanhamento médico por causa do meu hipotiroidismo, a médica vendo, né, a situação do meu rosto, e todo mundo via e perguntava o que é isso, fazia aquela cara de espanto. Ela falou, olha, você já tratou isso? Eu falei, já fui em tanto de médico, tal. Mas ninguém dá nada, às vezes passava pomada de corticoide e o negócio voltava, era pior. E tal. Ela falou assim, a gente pode tentar anticoncepcional. Eu não sabia, né, que anticoncepcional podia ser usado para melhorar a pele. E tão pouco sabia que anticoncepcional poderia causar trombose. E aí eu falei, depois de 3 anos, será que essa vai ser a solução para o meu problema? Sim. Sem refletir nem nada, lembrando que eu fiz todo o meu acompanhamento pelo SUS, por isso demorou muito e talvez essa dificuldade de diagnóstico e de um acolhimento mais caloroso pelos profissionais se deve em razão a isso, né? Mas vamos só supor. Então, foi pelo SUS e tal. E aí ela falou, vamos tomar o anticoncepcional. E eu, com prescrição médica, né? Saí do consultório e falei, vamos tomar o anticoncepcional. E comprei a caixinha de anticoncepcional, mas eu comecei a passar muito mal, né, com anticoncepcional, dor de cabeça e tal. E aí, eu lembro que eu até voltei na médica, isso em menos de um mês, né, e ela trocou esse anticoncepcional, mas em menos de um mês, né, eu tive a trombose. Outros métodos contraceptivos vêm sendo desenvolvidos quase em paralelo com a pílula, mas sua pouca aderência traz à tona uma população que tornou a pílula cultural. O uso de pílulas é passado de mães para filhas ao longo de gerações, com o apoio da indústria farmacêutica e do sistema de saúde, o que também dificulta a disseminação de outros métodos, como o DIU. Na ausência de DIU, não faltam métodos. A injeção hormonal funciona por 3 meses e o adesivo tem parâmetros da pílula e precisa ser trocado uma vez por semana. Já a laqueadura é um método permanente e,
Pela Lei de Planejamento Familiar, só pode ser feita com mulheres com mais de 25 anos ou com ao menos 2 filhos. Cerca de 40% das mulheres brasileiras já se submeteram ao processo. E eu conheci, depois do meu relato, eu conheci várias outras pessoas que foram a mesma história, sabe? Você não sente muito os sintomas da doença vindo. Quando você vê, você já tá internando, como foi o meu caso. Mas entendeu? antes de tu começar a tomar, tu não conhecia ninguém, nenhum relato de alguém que tinha Nenhum relato. Hoje, depois do processo, eu não posso mais fazer uso de nenhum tipo de hormônio, né? Inclusive, o fato de eu ter tido uma trombose, uma embolia pulmonar, se eu viajar por longos períodos sentadas, eu tenho que tomar anticoagulante. Qualquer tipo de cirurgia que eu for fazer, eu preciso tomar um anticoagulante. Então, assim, meio que a minha vida mudou muito com relação devido a eu ter essa doença, entendeu? Aí eu optei depois por fazer uma laqueadura, que já que eu não poderia mais fazer o uso de nenhum método contraceptivo, né, hormonal, a gente optou por fazer uma laqueadura. Esse foi um método que eu decidi com a minha ginecologista, porque a gente, como eu já tinha tido um filho de 19 anos, devido à minha saúde estava muito ruim na época, a gente tinha medo de eu ter uma gravidez complicada, né? E aí a gente optou por isso. E eu não poderia realmente fazer usar nenhum método mais com o hormônio, sabe? Até então, antes da laqueadura, eu estava fazendo coito interrompido. E só isso. As redes sociais se tornaram uma grande aliada das mulheres que passaram pelos traumas e doenças por causa total ou parcial da pílula anticoncepcional. Cada vez mais tags foram surgindo e formando uma linha de apoio segura para que as mulheres pudessem contar suas histórias. Tem uma abinha no meu store que chama Depoimentos, né? Depois a gente pode olhar lá e... Se eu soubesse disso, eu poderia até printar, porque acaba que é muita gente, mas várias pessoas trazem relatos, né, de que eu tomava anticoncepcional e tive trombose. Recentemente, no Twitter, eu recebi uma mensagem de uma moça para falar também a respeito do anticoncepcional. Ela estava em busca de assuntos sobre isso e me encontrou. Da época que eu tive a crise, né, do anticoncepcional, ela me encontrou faz um ano e pouco. Ela encontrou essa publicação e veio conversar comigo a respeito. Disse também que tinha parado recentemente de tomar, não tinha tido nenhum problema, né, até então, mas ela decidiu parar de tomar. Ela disse que teve crise de pânico também. Ela sentiu que depois que passou a tomar anticoncepcional teve mais crise de pânico e estava destinada a parar de tomar e também falar um pouco sobre isso. Eu achei muito interessante. Tenho amigas que não precisam tomar e começaram a tomar por questões de estética. Amigas assim, eu chamo todo de amigo, mas são colegas assim, né? Aquele povo do Insta que a gente acompanha, aí fica postando sobre e falando, depois que eu tomei, eu fiquei mais gostosa, que tomei isso aqui. Às vezes eu tenho tanta vontade de responder, mas eu achei melhor não ficar procurando responder essas pessoas para falar sobre a minha história, mas deixar que elas me encontrem depois, porque dá uma dor de cabeça tão grande tentar alertar todo mundo sobre isso. Eu prefiro que vão encontrando e quando querem conversar comigo sobre, eu sento ali, tiro um tempo para conversar sobre isso, mas eu não vou mais ficar procurando as pessoas para fazer isso, porque não adianta. É como a moça disse, é um mercado que dá muito dinheiro mesmo. E tem muitas pessoas que são totalmente ignorantes quanto a esse assunto. Como a gente disse, eu acho que é um debate inexistente. E acaba indo por esse lado do anticoncepcional, até por ser mais fácil, né? Bem mais fácil. É só chegar na farmácia e me dar um anticoncepcional e pronto. Eu acredito que quando se tem o intuito de informar, de alertar, né, é o ideal, né? Eu nunca sou a favor de coisas muito radicais, porque não servem para todo mundo, né? Geralmente o radicalismo não vai servir para todas, né? Então, assim, como eu disse, para algumas mulheres essa é a melhor opção, né? E se a gente gerar um pavor sobre isso, vai comprometer um tratamento que às vezes é muito importante, né? E geralmente é muito importante para a gente precisar optar, né, por isso. Então, eu realmente sou contra, né, movimentos radicais.
mas eu acho que tem um papel fundamental na questão de informação e de alerta para as mulheres, e às vezes são nesses movimentos e nesses locais assim de redes sociais em que a mulher consegue ter acesso a esse tipo de informação, né? Então tem que ter cuidado nesse papel também de informar, né? E aí a mídia e as redes sociais também possibilitam que as mulheres se organizem, divulguem, e aí esses riscos se tornem mais visíveis também. Eu sempre que eu posso, eu falo mesmo, não uso anticoncepcional. Você está trocando aquele comprimidinho ali com dias por outros comprimidos muito maiores lá na frente, muito mais caro, que você pode atrapalhar mais ainda a sua vida.